Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios do justo são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal e, quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É por ela que se admoesta o teu servo. Amém? Lâmpada para os meus pés. Que mais? Luz para os meus caminhos. Nós devemos observar a nossa vida e conduzi-la segundo a palavra de Deus. Há muita sabedoria, Deus deu ao homem inteligência, deu ao homem conhecimento,
mas a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor, ela vem da palavra de Deus. Feliz, bem-aventurado é aquele que conduz a sua vida segundo o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Existe a sabedoria de Deus, existe a sabedoria do homem, existe a sabedoria do mundo, existe a perspicácia, a astutícia de Satanás. Todas essas coisas, elas caminham paralelamente, elas são interessantes, mas Tiago diz que a sabedoria humana, ela é mundana, a sabedoria mundana, a sabedoria do mundo, ela é maligna. Então, a sabedoria que nós devemos buscar é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela nos conduz no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho da retidão. A sabedoria de Deus é que dá a verdadeira vida, e ela é muito mais preciosa do que o ouro, ela é muito mais preciosa do que a prata. Domingo passado, eu comecei a falar sobre isso, e a própria Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é o respeito ao Senhor. É quando nós compreendemos, é quando nós conhecemos Deus, e nesse conhecimento que nós temos de Deus, nós acabamos nos conhecendo também. Então Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é santidade absoluta. Então, quando eu me aproximo de Deus, da luz de Deus, eu enxergo as minhas trevas, a minha escuridão, e aí eu temo Deus. Todos os homens de Deus que conheceram Deus e que se aproximaram de Deus, eles foram tomados, alguns até de estertores de morte. Outros ficaram apavorados, outros ficaram cegos. Quando aquela luz de Jesus brilhou ao redor de Saulo, foi uma luz tão intensa que ele ficou cego. Quando Moisés se aproximou da sarça, que ele ouviu aquela voz que saía da sarça, ele se prostrou. E assim vai. Isaías, quando ele tem aquela visão do Senhor, ele diz: ai de mim, estou perdido, vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Conhecimento de Deus revela também o conhecimento de nós mesmos, as nossas fragilidades. Há uma grande sabedoria em Deus, da parte de Deus, quando nós compreendemos a nossa fragilidade. A vida humana, ela é transitória. A vida humana, ela é passageira. A vida humana é um fiozinho de prata, conforme diz o sábio Salomão. Então, quando nós entendemos essa fragilidade, quando nós entendemos essa transitoriedade, quando nós entendemos essas incertezas e corremos para Deus, e nos lançamos em Deus, e depositamos a nossa vida e a nossa esperança em Deus, nós encontramos e achamos sabedoria. Olha o versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Na linguagem de hoje, está assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus, podemos fazer os nossos planos, podemos sonhar, temos um Deus que se importa conosco, temos um Deus que nos ama, temos um Deus que nos quer bem, temos um Deus que faz planos de bênção e de paz para as nossas vidas, e que no elaborar dos nossos planos
esteja a sabedoria de submetê-los a Deus, de dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor abrir as portas, se o Senhor abençoar, se a graça de Deus for derramada, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Isso é humildade. É a verdadeira humildade. É quando nós submetemos os nossos planos, a nossa vontade, à vontade de Deus. Tem muito crente que não sabe ainda o que é a humildade. A verdadeira humildade é abrir mão da autonomia, da independência e submeter os nossos planos, os nossos anseios, os nossos desejos à vontade de Deus. Nisso reside sabedoria da parte de Deus. Tem gente que é muito forte. Tem gente que tem um espírito forte. Tem gente que tem uma têmpera forte. Tem gente que ele elabora planos e tem muita força para poder levar esses planos a cabo, como o apóstolo Paulo. Um dia Paulo, na sua segunda viagem missionária, resolveu estrategicamente que era a hora, como bom missiólogo, planejador e estrategista que era, resolveu que era a hora de alcançar a Ásia com o Evangelho na sua segunda viagem missionária. Juntou Silas e seus companheiros e partiu na segunda viagem missionária, determinados em entrar na Ásia. Mas o Espírito Santo não permitiu que eles entrassem na Ásia. Contornaram, tentaram entrar por outra parte, mas o Espírito de Jesus não permitiu que eles entrassem na Ásia. Aí eles ficaram: mas é agora, Senhor? Naquela noite, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, apareceu, entrou nos sonhos de Paulo, e nos seus sonhos, ele viu um varão macedônio que clamava a plenos pulmões: passa a Macedônia e ajuda-nos. Entenderam que aquela era a palavra de Deus, o direcionamento de Deus. Deus não quer que a gente entre na Ásia, Deus quer que a gente entre na Europa, especificamente na Macedônia. Amém, irmãos? Burro, insensato, pescoço duro, de dura cerviz, é aquele que não se submete a Deus, à vontade de Deus, e que não permite Deus conduzir a sua vida. Isso é ignorância, isso é altivez. Sabedoria, graça, é quando nós entendemos: Deus me permite fazer planos. Do homem são as preparações do coração. Glória a Deus. Preparo o meu coração, faço planos, mas do Senhor, da boca do Senhor, é que vem a resposta certa. Da boca do Senhor é que vem a última palavra. Amém, meus irmãos? Tem muita gente dura aqui. Não estou criticando vocês, não estou jogando indireta para ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus que me leva a dizer: tem muita gente dura que faz planos e não submete esses planos ao Senhor. Não tem graça, não tem humildade, não tem alegria na dependência do Senhor. Às vezes ouve a voz do Senhor, mas não se submete. É de dura cerviz. É como o povo de Israel no deserto. Deus falava com o povo e o povo endurecia. Deus dizia: vai para a direita, e como um burro daqueles que se endurecem, que empacam, ouvem a voz do dono, mas não obedecem o dono. Sabe como é que eles amansam os burros? Que geralmente são chucros e empacadores?
Eles pegam 2 pedaços de pau, amarram na canela do burro, e à medida que ele vai andando, aqueles paus vão batendo na canela dele, vai batendo na canela, vai sangrando e vai doendo, até que, com muito sangramento, com muita dor, ele aprende a obedecer. Tem crente que é assim. Ele é de dura cerviz, o pescoço dele é duro, mas não vira de jeito nenhum. Deus fala, a palavra de Deus fala, ele conhece a palavra de Deus, mas o eu dele, o ego dele, a vontade dele se sobrepõe, ele não se submete à vontade de Deus. E se ele é de Deus, se ele é filho de Deus, Deus vai amansá-lo. Mas vai amansá-lo no pau, sangrando. Já apanhei muito de Deus, irmãos, já apanhei e apanho ainda, graças a Deus, porque Deus disciplina quem Ele ama, não é verdade? Mas Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Tem outra notícia ruim para vocês, de dura cerviz, empacadores, que não obedecem. Sabem qual é a vara de Deus? Quem que é a vara de Deus? O diabo. O diabo é a vara de Deus. De Deus não procede mal nenhum. Então, quando Deus quer dar umas varadas no sujeito, Deus chama o diabo e fala assim: olha, tá aí, tá? Terceiriza, Deus terceiriza. Agora imagina o diabo: manda, Deus, deixa comigo, é para judiar, para maltratar, é minha especialidade. Irmãos, e ele maltrata. Ele maltrata, ele judia. E Deus permite. Deus permite. Tem crente que nunca, a vida dele é aquela vida sem direção, sem rumo. É igual a moinha. É igual a pragana que o vento leva, não chega a lugar nenhum. Como diz os antigos, não dá ponto nunca. Né? Aquela vida que, sabe, não chega a lugar nenhum. Né? Não... É porque não se submete. É porque não tem a sabedoria e a graça da sabedoria de entender. Deus, Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra, grandioso, acima de mim, infinitamente acima, é o Senhor, me recebeu como filho, me ama, e eu confio no seu amor, confio na sua bondade, confio na sua direção. Eis-me aqui, Senhor. É duro, irmãos. O caminho é estreito. A porta, ela é estreita, ela é apertada. Mas quando a gente passa por ela, a vida de Deus, a graça de Deus e a alegria de Deus brota na nossa vida. A gente passa por esse caminho estreito, por essas portas estreitas, sai do outro lado e acha pastagem, acha vida e a verdadeira vida. Amém? Versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Muito similar ao primeiro, né? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Na linguagem de hoje também, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. É mais ou menos aquilo que disse João Batista, quando os discípulos chegaram para ele e disseram: João,
O teu ministério está acabando. Você foi testemunhar desse Jesus, agora ele levou todo mundo, ele batiza todo mundo, e nós aqui estamos a moscas, não batizamos mais ninguém, ninguém vem atrás da gente, João. Qual que foi a resposta de João? O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Irmãos, eu, como todo ser humano, como você, tenho muitos sonhos, planos e desejos, mas eu quero o que vier dos céus. Eu quero aquilo que vier de Deus para a minha vida, aquilo que eu tenho certeza absoluta que veio do Senhor. Como todo ser humano, os jovens que estão aqui, eu sei que muitos aqui sonham e devem sonhar, devem planejar e devem colocar diante de Deus, sonham em casar, mas em nome de Jesus, que seja alguém que venha dos céus, que seja alguém que venha de Deus, né? Eu quero me casar com alguém, né? Eu quero me casar com alguém que eu tenho certeza absoluta que foi Deus, veio dos céus. O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Quando eu cheguei aqui em Anápolis, eu cheguei com a mochila nas costas. Quando eu comecei a namorar com a Márcia, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que a minha sogra fez foi: o que eu queria da vida? O que eu sonhava em ter? Mas eu já tinha conquistado a velha, eu vou contar para vocês como. Tadinha, ela não está aqui para se defender, né? É covardia, né? Mas japonês, minha sogra não era crente, japonês é muito supersticioso. E a gente estava ali no café da manhã, eu era freguês assíduo lá, né, do café, do almoço. Estava ali no café da manhã, e os pães ali na mesa, né? Eu peguei o pão, eu não como o miolo do pão. Eu arranquei o miolo do pão, não como, é uma mania, né? Arranquei o miolo, amassei o miolo e pus aqui, e minha sogra está olhando. A hora que eu olhei, ela está com os olhos em cima de mim. Falei, nossa, que furada, né? Na casa dos outros, arrancando o miolo do pão e pondo de lado. Ela está olhando para mim e falou assim: sabia que japonês fala que quem não come o miolo do pão fica rico? Aí, as portas se abriram, o casamento estava garantido, né? Ainda bem que era só superstição, irmãos. Eu ainda estou esperando para ver se é verdade. Não, ninguém mais comeu de pão, né, Reinaldo? Mas, irmãos, o que importa para nós é o que vem do Senhor. Então ela me fez aquela pergunta, né? Qual que é o seu sonho? O que você planeja ter na sua vida? Como eu cheguei aqui com a mochila nas costas, foi para ela: minha sogra, o meu sonho é ter uma casa. Eu quero ter uma casa para abrigar meus filhos, para abrigar minha família. E Deus me deu, irmãos, essa casa. Amém? Quando eu entro na minha casa, eu sei que foi Deus que me deu. Não foi negociata, não foi maracutaia, não foi negócio desonesto, não passei a perna em ninguém. Deixa eu contar para vocês como é que foi incrível isso, para vocês verem como é que Deus faz as coisas, né? Os meninos já estavam adolescentes, já em 2005, Samuel com 14, né? E a Débora com 12 anos, e a gente morava no fundo do salão. E barulhos, os meninos tinham que estudar, e a gente então começou a pensar e orar numa casa para poder comprar. Aí o Rui falou para mim: olha, tem a casa aqui na Ada Centini, da irmã Sônia, né? Olha a casa.
Eu falei, quanto que é a casa, Rui? Ele me falou o preço, falou assim, Rui, nem na porta eu passo, eu não tenho dinheiro para isso, está fora das minhas possibilidades. Ele falou, pastor, Rui é comerciante, não sei se ele está aqui, outros irmãos que lidam. Ele falou, pastor, negócio não é assim. Negócio, você começa a conversar, e vai conversando, e ouve a proposta, faz proposta. Eu falei, Rui, mas ela é minha irmã, eu não vou lá para ficar regateando, ainda mais com o irmão, né, da igreja. O pastor comprou a casa, regateou e passou a perna na irmã, isso não dá certo. Não, pastor, mas conversa. E nós fomos, então, para conversar. Me mostrou a casa, pediu o Arnaldo para ir lá, Arnaldo foi, engenheiro, experiente. Falei, Arnaldo deu as sugestões. Falei, não, pastor, a casa é boa, a estrutura é boa, e sou muito grato a Deus pela vida dele e dos irmãos que nos ajudam. Tem muita sabedoria em você pedir conselhos. Na multidão de conselhos tem sabedoria. Ele é do ramo, ele é da área, eu não sou, o que me custa? É meu irmão, me ama, se importa comigo, o que me custa pedir, então, conselho? E começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele, olha, eu só posso fazer um negócio se você pegar um lote que eu tenho. Eu não quero lote, eu preciso do dinheiro, tem outros negócios. Eu falei, então, tá bom, vamos pensar aí no que a gente vai fazer. Eu vou ver se eu consigo uma fonte de financiamento. Uma das fontes de financiamento era a minha cunhada, que morava no Japão. Só que eu já tinha pedido um dinheiro emprestado para ela no tempo para comprar uma casa. Ela falou assim, eu não posso porque eu também estou com um negócio à vista. Aquela fonte já tinha esgotado. Só que naquela semana ela liga e fala, olha, se vocês precisarem do dinheiro, pode pegar o dinheiro. Opa, tá, as portas estão se abrindo. Aí o dono da casa, que trabalhava na Arigatô Consórcios, me telefonou e falou, pastor, foi contemplada uma carta de consórcio aqui de uma casa de tantos reais, o homem não quer o dinheiro, está vendendo a carta, a gente paga-se um ágio e tem acesso a esse dinheiro. Economista, fiz as contas, avaliei dentro das possibilidades, perguntei meu assessor Juninho, que faz os cálculos ali na HP como ninguém, e percebi que era um dinheiro bom e barato naquela ocasião. O dono da casa foi quem arrumou a fonte de financiamento, o dinheiro para eu comprar a casa. Eu comprei a casa, irmãos, praticamente sem nenhum centavo no bolso. É Deus ou não é? Então, pode não ser para você, mas para mim é a melhor casa do mundo, porque eu tenho certeza absoluta que foi a casa que Deus me deu. Eu passo para dentro dela, assim, convicto que ela veio de Deus. Foi Deus que agiu, foi Deus que fez as coisas acontecerem, assim como foi no meu namoro com a Márcia, assim como foi no nosso casamento. Sabedoria é submeter a nossa vida à vontade de Deus e buscar a vontade de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus e a ação de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não vier dos céus. Você quer alguma coisa que não venha dos céus? Você quer na sua vida uma coisa que você não tem convicção que veio de Deus? Isso é sabedoria ou é loucura? Me digam. Loucura, irmãos. Você quer na sua vida alguma coisa que você não tem convicção que veio de Deus? Você quer na sua vida uma coisa que você não sabe se veio de Deus e que provavelmente está vindo do diabo? Você quer na sua vida uma mulher que você não tem convicção que veio de Deus? Quer na sua vida um homem que você não tem convicção que veio de Deus? Quer um dinheiro no seu bolso, na mesa dos seus filhos, sabendo você que esse dinheiro não está vindo de Deus? Isso é loucura.
Quando a palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá o pão de cada dia, até mesmo enquanto eles dormem. Jeová Jirê é o Deus da provisão, dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas. Por que eu vou me corromper? É reconhecer a nossa fragilidade, mas também a nossa dependência de um Deus grandioso, de um Deus que me ama, que me quer bem, que se importa comigo. Tem gente que ainda não descobriu o amor de Deus. Vive uma vida aquém daquela que poderia viver. Eu posso falar isso porque eu fui crente durante um bom tempo, mas o amor de Deus ainda não tinha fluído plenamente na minha vida e eu vivia oprimido, meio que escravizado. Mas no dia que eu descobri que Deus realmente me amava e que Ele me falou com todas as letras, irmão, eu passei 2 horas, 3 horas no chão, urrando, berrando, gritando, mas levantei dali outro homem, liberto, seguro, firme. Por isso está escrito: o homem não pode, ou pelo menos não deveria, receber nada que não vier dos céus. Eu não quero na minha vida, e te aconselho, não receba na sua vida nada que você não tenha convicção que tenha vindo da parte de Deus. Tem coisas que nós não deveríamos receber, irmãos. Pode parecer duro, esquisito, mas não deveríamos receber. O Eliseu, quando curou Naamã, o Naamã ficou tão feliz que o Naamã queria dar vestes, festivais, não sei quantos talentos de prata, era uma enormidade de presente. O que foi que o Eliseu fez? Não quis, não aceitou. Por quê? Por que o Eliseu não aceitou? Era sábio receber aquele presente? Não era sábio. Naamã estava acostumado com ídolos. Ídolos são comprados. Ídolos, recebe-se o favor de ídolos através de coisas que você faz para eles. Essa é a ideia dos ídolos. Isso é idolatria. E Eliseu disse para Naamã: o Deus de Israel não se vende. O Deus criador dos céus e da terra, dono de todo ouro e prata, não precisa do seu ouro e da sua prata, Naamã. E quem representava Deus ali era o profeta, era o homem de Deus. Se ele recebe, era o nome de Deus que está indo para o saco. Se ele aceita ali, ele estava transformando Deus num ídolo. Sabedoria de Deus, sabedoria do Espírito Santo de Deus. Capítulo 16, já falei errado, né? Ensinei vocês, não se fala capítulo. Provérbios 16, versículo 25. Versículo 25. Esse aqui, meus irmãos, 25. Vamos ler juntos? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Vamos mais uma vez? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Que é isso aqui? Eu estou achando que o caminho é direito, eu sou capaz de jurar que o caminho é direito, que aquele caminho é certo, que aquele caminho é reto, mas aquele caminho não é, ele está conduzindo para a morte. Que nome que a gente dá para isso? Ontem eu passei boa tarde lá, boa parte do almoço lá em casa, com Samuel tentando me explicar o que é delírio e o que é delirium.
Não posso dizer que entendi, né? Porque tem diferença entre delírio e delírio, pelo menos na perspectiva da medicina. Mas, irmão, isso aqui é um delírio. Como é que pode isso? Isso aqui me causa calafrios. A pessoa acha, olha só, há caminhos que parecem certos. Há caminho que parece direito, mas ele não é. A pessoa está vivendo uma ilusão. A pessoa está vivendo um engano. Como é que eu posso me livrar disso? Por falar em ilusão, delírio, ilusão, engano, vamos botar mais um tempero nesse negócio. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12. Se não me falha a memória, o versículo 9. É o 9 mesmo? E foi expulso quem? Antiga serpente que se chama Diabo e Sedutor. O que ele faz? Engana o mundo todo. Tem alguma versão aí que fala ilude? Sedutor. Tem uma versão que fala ilude. Eu vou usar uma expressão popular, né, mais óbvia, como disse aqui a Dailton, né? Já foi para Dailton que ele é bem-vindo aqui sempre. A igreja trata ele muito bem para ficar quietinho ali, não nos perturbar. O cara não é fraco, irmãos, o tal do Satanás. Ele tem uma capacidade de iludir, ele tem uma capacidade de enganar, de seduzir. É isso aqui. Há caminhos que parecem retos, há caminhos que parecem direitos. É um delírio, é uma ilusão, é um engano. A pessoa foi aprisionada por um engano. Ela está debaixo, né, de um encantamento. Ela está debaixo do encantamento, está debaixo de uma ilusão, está debaixo do engano. Quando é que eu sei que isso está acontecendo? Se os seus pensamentos não estão de acordo com a palavra de Deus que você aprendeu, se as propensões do seu coração, se as vontades do seu coração não estão de acordo com a palavra de Deus, se você está agindo fora da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus ensina, você está encantado, seduzido, iludido. Satanás te aprisionou. É forte, é duro, é pesado, mas é a verdade. Clame a Deus, meu Senhor, traga-me ao juízo, traga-me de volta à realidade do Senhor. Porque isso é um delírio, isso é uma ilusão, né? Essa é a fragilidade humana, por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos de Deus, por isso que nós precisamos buscar Deus, por isso que nós precisamos depender do Senhor. Satanás age na mente das pessoas. Satanás, ele elabora ideias, pensamentos, conceitos, valores, que dissemina no mundo, que propaga no mundo, que se transformam em valores, em conceitos, muitas vezes tidos como verdade, mas são contrários à verdade de Deus, são contrários à palavra de Deus, e quem entra nisso, é dominado por isso, está achando que está certo, está achando que está muito bom, mas todo mundo está aceitando, todo mundo está vivendo, o fulano está fazendo assim, o Beltrano é um líder respeitável e tal, está agindo assim, mas está de acordo com a palavra de Deus? Não, não está.
ilusão, engano, encantamento maligno da serpente, do dragão, de Satanás, o sedutor. Loucura. Loucura, irmãos. Pessoas cometem loucuras porque não se submetem a Deus, a sua palavra, a sua verdade. A sabedoria está na dependência de Deus, amém? Vamos passar para outro ponto agora. Sabedoria é depender de Deus, sabedoria está na dependência de Deus, aleluia, glória a Deus. Ser sábio é submeter-se a Deus. Ser sábio é ter o pescoço molinho. Deus bateu aqui, ó, pap, opa, Senhor. Bateu de cá, opa, para cá. Vamos caminhar, vamos, Senhor, vamos caminhar. Vira para a esquerda, vamos, Senhor, vamos virar para a esquerda. Só que não é fácil, irmãos. Falar é fácil, né? Mas eu sei o quanto meu pescoço também é duro e quanto eu preciso da graça de Deus. Vocês lembram de uma história que o pastor Ronaldo Lidório contou aqui, escreveu no livro dele, daquela experiência dele com o irmão lá de Gana, né? Aquele nativo que foi o discípulo dele, o primeiro crente, ele dizendo que eles estão andando na floresta para atravessar um rio, e uma tempestade muito grande, e o nativo olha para duas árvores, uma árvore bem fininha e uma árvore grande e forte, e vem aquela tempestade, aquele vendaval, né, terrível, e o nativo pergunta para ele fala lá o nome, eu não me lembro bem, alguém lembra como que o nativo chamava ele? Ninguém lembra, né? Fulano, o nativo perguntando para o mestre, o Ronaldo Lidório. Cadiá, né? Aí, você está vendo? Está velhinho, mas a cabeça está boa, né? Pegando o pé dele, porque ele que me chama de velhinho, irmãos. Ô, Cadiá, na ventania, na tempestade, qual dessas árvores vai ficar de pé? O que ele respondeu? A árvore forte e grande. E o nativo falou assim, não. A que sobrevive à tempestade é a árvore fina e aparentemente fraca. Quando o vento bate nela, ela vai. O vento passa, ela volta. A forte, quando o vento bate, ela resiste. E o vento a quebra. Entende a analogia? Devemos ser submissos e flexíveis à vontade de Deus. Essa é a sabedoria, a dependência de Deus, buscar a Deus. Versículo 3. Olha que coisa mais linda, gente. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa é a revista atualizada. A revista corrigida fala assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. A linguagem de hoje diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Amém? Peça a Deus. NVI, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Por que que a gente é tão estúpido? Por que que a gente é tão insensato e tão sem sabedoria? Por que que muitos passam a vida batendo a cabeça de um lado para o outro? Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Consagre ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você fizer, e todos os seus planos serão realizados.
versículo 7. Esse aqui, então, versículo 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Na linguagem de hoje, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Meu Deus! Olha só, o sujeito é seu inimigo, tem força para te destruir, quer o seu mal, mas se a minha maneira de viver agrada a Deus, Deus vai lá, inclina o coração dele e transforma os nossos inimigos em amigos. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz? Deus. Aí eu pergunto, irmãos, para nós nessa manhã, nós não somos muitas vezes insensatos? Queremos viver do nosso jeito, a nossa vida, o nosso estilo, e esquecemos o jeito de Deus e o estilo de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre o insensato, o arrogante, pescoço duro, dura cerviz, que não se submete a Deus. Irmãos, tem gente que vem para Jesus, que vem para o Senhor, ele é salvo, mas ele nunca converteu toda a sua vida para Deus. Ele é salvo, pastor? É salvo. Vai ser salvo? Vai sim. Nem que seja chamuscado, mas a graça de Deus já alcançou ele. Vai entrar lá fedendo fumaça, enxofre do inferno, meio queimado, mas vai entrar. Mas nunca vai desfrutar de uma vida plena no Senhor. Nunca vai desfrutar da graça, da alegria, da bem-aventurança, do favor de Deus, porque ele é arrogante. Ele é arrogante, ele é bruto, ele é duro, ele não se submete ao Senhor. Um dia eu levei o carro no mecânico, e os irmãos que entendem, se eu estiver errado, me ajuda aí. Eu cheguei lá, o carro estava com um problema de pivô. Levantou o carro, ó pastor, o problema aqui são os pivôs, não, então troca. E ele pegou o pivô e uma marreta e começou a pá, e pá. Eu falei, mas peraí, você vai me quebrar o carro, pivô e tudo? Eu falei, não, pastor, esse aqui é na pressão, esse aqui entra na pressão, na pancada. Eu falei, Espírito Santo. Tem gente que é igual parafuso, né? Ele é molinho, ele entra na rosca, suavemente, mas tem gente que entra na porrada, na pancada. Tem crente que apanha de graça, e apanha mesmo, vai apanhar, né? Por quê? Versículo 5. Vamos ler junto também? Versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Duro, né? Querem ver o que diz na linguagem de hoje? O Senhor detesta todos os orgulhosos. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. O Senhor detesta o orgulho no coração do homem, todos os orgulhosos serão castigados. Versículo 18. Esse vocês conhecem, né? Esse versículo é mais conhecido. Vamos ler junto também? 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Meu Deus do céu. A soberba precede a ruína.
e a altivez do espírito precede a queda. Gente, é só Deus. É só Deus para poder nos guardar. O salmista entendia isso. Da soberba livra o teu servo e ficarei livre de grandes transgressões. Diante dessa palavra de Deus, irmãos, o que é ser sábio? O que é sabedoria? O que é? Temer ao Senhor, reconhecer as minhas fragilidades, colocar a minha vida, meus planos nas mãos do Senhor e obedecer ao Senhor humildemente. O que é que o Senhor, teu Deus, requer de ti, ó homem? O que é? Pergunta bíblica, profeta Miqueias. Ribeiros de azeite? Sacrifícios de touros? Não. O que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Pratiques a justiça. Humildade, irmãos, é se curvar à vontade de Deus. Humildade é aceitar que a palavra de Deus, a vontade de Deus, é a verdade e é o melhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos sair daqui nessa manhã com corações mais sábios. Glória a Deus. Eu espero que a gente deixe a loucura para lá. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Muitos pastores que caíram, vou falar de mim, de nós, do que ficar falando dos outros. Muitos pastores que caíram, não caíram, não foi no adultério. Adultério foi só o que apareceu. Ele caiu na soberba, no orgulho, na altivez. Foi aí que ele caiu. Porque a soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda. Todos orgulhosos, todos soberbos, serão punidos pelo Senhor. E não tem soberba pior do que a soberba espiritual. Vamos orar, irmãos? Amém?